Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Carol Macaubal e vamos juntos aqui nesta nossa revisão, finalizando a nossa imersão para a Procuradoria de Sorocaba. Carol Macaubal vem aqui trabalhar com vocês as peças processuais. Porque, se vocês analisarem o edital, certamente já fizeram isso, vocês já sabem que a prova de vocês ela é composta por questões objetivas e também por um aspecto prático, no que a gente diz respeito à peça processual e às questões discursivas. Para quem ainda não me conhece, eu sou professora de Direito Processual Civil aqui no meu curso e nesta nossa revisão eu vou falar com vocês aí a respeito das possíveis peças que pode ser cobrada de vocês aí no dia da prova. Pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, quando nós falamos no aspecto prático da prova, quando nós falamos aqui da peça processual, nós temos que ter uma atenção no que diz respeito ao edital. O edital é ele que dita de fato, toda a questão do concurso. E o edital, eu não sei se vocês já viram, mas se não viram, não tem problema, nós vamos juntos aqui analisarmos o que de fato vai ser pontuado ali no momento da correção, qual é o objetivo de ser cobrado uma peça processual. E também traz aqui informações preciosas no que diz respeito o que pode levar a obter a nota 0, algo que ninguém quer com toda certeza, o que zera a peça na prova de vocês. Então, antes de eu falar, nós vamos falar aqui de uma série de peças, nós vamos rever uma série de estruturas de peças que podem ser cobradas ali na sua prova. Eu quero primeiro passar com 2 pontos do edital, tá? E que são pontos que nós temos que ter atenção, já que tem que conduzir vocês ali no momento em que estão fazendo, a peça propriamente. Então aqui, antes de falarmos das peças, quais as possíveis peças que podem cair e a revisão da estrutura, eu só chamo a atenção de vocês aqui no que diz respeito ao edital. Ao item 9.4.4, que vem me dizer que o objetivo da peça processual é avaliar o conhecimento técnico e a capacidade teórica prática do candidato em desenvolver as questões apresentadas com clareza, coerência e objetividade. Então, eu tenho que saber técnica, eu tenho que ser objetivo, eu preciso ter clareza e eu preciso ter uma capacidade, que nós falamos aqui, teórico-prático. Óbvio, vocês têm que fazer fundamentação na peça. Então, eu preciso sim saber teoria. E, além disso, nós temos ainda que serão avaliados a organização do texto, a análise e síntese dos fatos examinados, então muita atenção com o enunciado, tá? Porque os fatos examinados é critério de pontuação. Também preciso, saber aqui gramática, porque correção gramatical também vai ser objeto de avaliação, raciocínio jurídico, fundamentação, a consistência e a capacidade de interpretação e exposição da técnica profissional demonstrada. Então, aqui, os pontos que serão objeto de atribuição de nota serão estes. Agora, cuidado, o que faz eu zerar a minha peça, Então, o item 9.6, ele vem dizer, será atribuída nota 0 à prova discursiva, em específico da peça, que apresentar peça jurídica inadequada ao tema proposto, tá? Então, aqui, como nós vamos revisar as peças, é de extrema importância que eu saiba exatamente, diante do problema que me foi ali proposto, identificar a peça correta. Porque se eu fizer a peça errada, deu tudo ruim. Será atribuída nota 0. E é isso que nós não queremos e não irá acontecer. Muito bem, senhores. Então, vejam a importância, de identificar adequadamente a peça. E quando nós falamos em peça, na peça processual do seu concurso, obviamente, nós temos que ter uma atenção ali no edital e especificadamente
no programa que cuida do direito processual civil, já que eu posso ter ali, né? Se vocês analisarem o edital de vocês, vocês vão ver que o edital, no que diz respeito às peças processuais, ele me traz ali que pode ser cobrado uma petição inicial, ou eu posso estar diante de uma resposta do réu, ou eu posso estar diante de um recurso. Então, aqui, quando nós analisamos o edital no direito processual civil, nós verificamos a possibilidade destas peças. E é isso que nós vamos fazer. Agora nós vamos falar quando que eu faço inicial e quais são os requisitos que eu tenho que observar. E o edital também me traz algumas ações que eu tenho que fazer a estrutura de petição inicial, mas tem regramentos próprios específicos. E o que eu vou ter que falar na minha peça, a gente também vai rever aqui. E no que diz respeito à resposta do réu, aqui, para o cargo que vocês estão ali buscando, né, a aprovação, eu tenho que ter uma super atenção no que diz respeito à contestação, tá? Então, nós também vamos aqui falarmos aspectos relacionados à técnica da contestação. E, finalmente, os nossos recursos. Então, de uma maneira bem sucinta, tá? Esse material que eu preparei para vocês, nós temos aqui a indicação das possíveis peças, tá? Considerando os dados que nós temos do edital. E, óbvio, também, já que nós estamos falando em revisão, eu trouxe a estrutura delas para que a gente possa, juntos, rever aqui os principais pontos. Senhores, veja bem, quando nós falamos em petição inicial, tá? Uma atenção ao petição inicial de procedimento comum, que é aquela estrutura que nós temos do 319 do Código de Processo Civil, e também o edital, e se a gente levar em consideração, né, a análise de outras provas de procuradorias, nós também podemos nos deparar com uma ação rescisória. A ação rescisória é sim uma estrutura de petição inicial, mas a ação rescisória, ela tem requisitos específicos e nós vamos falar quais são estes requisitos, já que estes requisitos específicos, eles serão necessários que você tenha ele em mente para você fazer a adaptação na sua estrutura de petição inicial. Tá bom? Então, uma atenção com a ação rescisória, tá? Mas também ali, se nós buscarmos, né, o histórico de procuradorias, também é plenamente possível que seja cobrado de vocês uma petição inicial pelo procedimento comum, tá certo? Além disso, pessoal, pode também, tá, ser objeto ali de cobrança uma petição inicial prevista em lei especial. Por quê? Está lá, sim, no nosso programa que de direito processual civil, o mandado de segurança, o mandado de injunção, habeas data, é tudo estrutura de petição inicial, só que aí eu tenho que ver requisitos específicos daquele assunto e trabalhar na estrutura da minha peça. Muito bem, no que diz respeito às respostas do réu, vocês podem se deparar com uma contestação, tá? Nós vamos juntos aqui verificarmos também a estrutura da contestação. E, finalmente, nós temos os recursos. Quais são os recursos que nós temos? O edital nos diz, né, que, olha, eu posso ter o recurso de apelação, eu posso ter o agravo de instrumento, o agravo interno, o agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário, recurso especial, recurso extraordinário ou o recurso também ordinário, tá certo? Pessoal, se vocês verem ali o edital, ele consta agravos, tá? Então, são todos os agravos que nós temos no CPC. Temos também ali previsto no edital os embargos de declaração, mas lembrando que a peça de embargo de declaração, né, ela vai servir para sanar eventual omissão, contradição, erro material ou obscuridade, que não faz muito sentido ali do que o 9.4.4 falou que será objeto de avaliação. Então, aqui, né, se vocês querem saber, Carol, o que você acha que vai cair? Eu acho que cai a uma dessas peças aí que está na sua tela, tá bom? Faltou aqui, eu vou escrever, tá, mas eu trouxe também a estrutura. Faltou aqui o nosso recurso ordinário, mas o recurso ordinário, ele fica mais com uma característica, né,
igual à mesma estrutura do recurso especial ou do recurso extraordinário. Então, sinceramente, acho que nós vamos nos deparar no dia da prova com uma destas estruturas. Senhores, agora chegou o momento de nós batermos estas estruturas. Quais são as informações que vão me auxiliar eu identificar? Poxa, aqui é uma petição inicial. Poxa, aqui é uma ação rescisória. E como que eu faço essa estrutura de petição inicial? Carol, quais são os pontos que eu preciso observar? É isso que nós vamos aqui falarmos. Então, para a gente começar, eu quero trabalhar com vocês a estrutura da petição inicial, tá? Do procedimento comum, a nossa do 319 do CPC. Tudo bem? Olha, o que eu tenho que ter em mente? Quando eu falo em petição inicial, eu tenho que ter em mente que pelos dados do enunciado não existe processo. Por que que não existe processo? Bom, a petição inicial ela é a peça inaugural do processo. Então, quando eu não tenho processo ainda, eu vou dar início a este processo por uma petição inicial. Cuidado quando você tiver que fazer uma ação rescisória. Porque para você ter que fazer uma ação rescisória, que é uma estrutura de petição inicial, o enunciado, com toda certeza, ele vai te falar que já existiu um processo, tá? Já teve um processo. E este processo que existiu, ele já foi julgado e, inclusive, a decisão já transitou em julgado. Aí eu preciso fazer um outro processo, mas o objeto deste meu outro processo é desconstituir a decisão transitada em julgado neste processo que existiu anteriormente, tá certo? Agora, não sendo, né, este caso específico de ação rescisória, para que eu tenha que fazer uma petição inicial, o enunciado ali, ele me diz que, olha, nunca teve processo nenhum, você precisa agir. E quando nós falamos em estrutura de petição inicial, o que nós temos, né? Bom, o artigo 319, inciso 1º, ele me deixa já muito claro que a petição inicial ela tem que indicar o juízo a que é dirigida. Então, veja, pessoal, significa que eu tenho que observar as regras do quê? De endereçamento, as regras de competência. E lembrando, casos envolvendo a união, tá? Seja a união que também vá, eventualmente, ali no polo passivo ou como interessada, não se esqueçam, né, da competência da Justiça Federal. O artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, já me deixa muito claro. União como parte ou união como interessada, terceiro no processo, envolva a união, eu tenho que observar que eu estarei diante de competência da Justiça Federal, competência absoluta, tá? Então, aqui, quando falamos em endereçamento, precisamos estar atentos às regras de competência. E nós temos que endereçar essa nossa petição inicial para onde? Olha, a regra é que seja para o juízo de primeiro grau, mas eu tenho, sim, ações de competência originária dos tribunais. Pode ser que eu tenha que endereçar minha petição inicial diretamente para o tribunal, que é o caso de uma ação rescisória, tá? Aí é para quem? Para o presidente do tribunal, tudo bem? Então, cuidado aqui com regrinhas, né? No que diz respeito ao endereçamento que você precisa ter conhecimento técnico sobre competência. Além, né, do 319 dispor que eu tenho que indicar ali o juízo a que é dirigida na petição inicial, nós também, em observação ao que dispõe o 319, inciso 2º, nós temos que indicar o nome e a qualificação das partes, que são as informações que nós trabalhamos no preâmbulo. Além dos dados das partes, nós indicamos o fundamento legal e indicamos também o nome da ação. Tá certo? Então, o preâmbulo da sua petição inicial é composto por isso. Depois disso, nós vamos ter o tópico dos fatos, muita atenção com a síntese fática. Pelo que nós já vimos aqui no edital de vocês, o item 9.4.4, a síntese fática também é objeto de avaliação. Então, no tópico dos fatos, você vai resumir ali o problema que foi proposto pelo enunciado.
Pessoal, a depender das situações, tá? Você tem, então, por exemplo, numa ação rescisória, eu preciso falar de forma especificada que cabe a ação rescisória. Por quê? Veja, eu estou diante de uma situação propriamente, né, muito específica, que já teve um processo e neste processo que já existiu, já foi julgado, já transitou em julgado, e a gente vai ver ainda que temos o requisito que diz respeito ali o prazo em que eu posso fazer esta minha ação rescisória. Quando eu estiver diante de uma petição inicial que ela tenha elementos específicos, eu vou abrir um tópico do cabimento e tempestividade. E estes regramentos específicos, eu trabalho dentro desse tópico do cabimento e tempestividade. Você fala por que é esta ação que você escolheu. E se tiver algo específico, tá? Olha, não está prescrito, então eu preciso aqui trabalhar também, trabalharia dentro, né, desse nosso tópico da tempestividade. Depois disso, são os nossos fundamentos jurídicos. É a parte mesmo do direito material, que certamente também é objeto do que, pessoal? De avaliação, né? Então, aqui na sua fundamentação jurídica, você precisa demonstrar conhecimento daquele tema que foi proposto. Tudo bem? Carol, mas assim, eu sou uma pessoa que dou uma travada no momento que eu estou começando, né, a fazer a fundamentação jurídica. Você também tem alguma dica? Tenho. Começa falando qual que é o assunto. Então, olha, a ação versa sobre alguma coisa. E aí, depois que você deu uma contextualizada, já vem trabalhando os dados do enunciado. Depois disso, Carol, ó, veja bem, você fez a leitura do seu enunciado e você verificou que você precisa dar início a um processo, fazer uma petição inicial. Se você verificar que existe uma urgência, você vai abrir o tópico da tutela de urgência. Carol, o que é que eu falo neste tópico da tutela de urgência? Pessoal, nós temos um artigo-chave no Código de Processo Civil, que é o artigo 300 do CPC. Que o artigo 300 do CPC, ele vem me trazer quais são os requisitos da tutela de urgência. E os requisitos da tutela de urgência são probabilidade do direito e perigo de dano. Tá? Então, quando nós temos probabilidade do direito e perigo de dano, significa que a minha petição inicial, ela terá um tópico da tutela de urgência. Estas são as palavrinhas-chave que vocês devem trabalhar neste tópico, se for caso, né, se existir da tutela de urgência. Mas, muito cuidado. Se por um acaso, ali na fundamentação, nos fundamentos jurídicos, fez parte da construção dos fundamentos jurídicos, súmula vinculante, ou você chegou a citar teses repetitivas, opa, eu posso ter então o tópico da tutela de evidência. Por quê? Nos termos do artigo 311, inciso 2º do Código de Processo Civil, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas com documentos e existir súmula vinculante sobre o assunto ou teses repetitivas, caberá a tutela de evidência. E lembre-se, a tutela de evidência, eu não preciso ter perigo de dano. Para a tutela de evidência, ela vai ser concedida independentemente de perigo de dano. Tudo bem? Só que é um caso extremamente específico. Que caso específico é este, Carol? Quando, pelos dados do enunciado, você chega à conclusão que você precisa, ali na fundamentação, abordar a súmula vinculante, abordar teses repetitivas. E isso tem por consequência a abertura do tópico da tutela de evidência. E para a petição inicial, a tutela de evidência só pode ser ali
para o caso, né, e considerando ali a sua prova, que é uma prova de procuradoria, só pode ser a hipótese do 311, inciso 2º do CPC. Tá certo? Pessoal, não é sempre que uma petição inicial vai ter tópico da tutela de urgência ou da evidência. Eu dependo dos dados do enunciado. Tá certo? Seguindo aqui um pouquinho mais, nós chegamos finalmente, né, no nosso tópico dos pedidos e requerimentos. Gente, olha só, hein? Estamos aqui falando de uma peça prático-profissional para que você faça a sua prova. Uma peça prático-profissional, no dia da sua prova, está te testando a ser o quê? Um procurador do município. Então, por óbvio, aqui eu coloquei pedidos e requerimentos específicos da atuação da advocacia pública. Então, eu não coloco, por exemplo, prioridade de tramitação. Como você vai pedir prioridade de tramitação? Prioridade de tramitação é se a pessoa ela é idosa ou ela tem doença grave. Não é o caso ali do procurador que representa o município, tá bom? Então, foram escolhidos mesmo, né, quais são os requerimentos a se trabalhar, considerando que você está sendo colocado em prova já para ser o procurador do município de Sorocaba. Uma baita de uma cidade, né? Vamos lá. Senhores, então aqui, nos pedidos e requerimentos, caso você tenha aberto o tópico da tutela de urgência ou tutela de evidência, primeira coisa a se requerer é a concessão da tutela, né? E aí sempre eu explico para quê. Bom, lembre-se, quando eu faço petição inicial, eu não posso esquecer de requerer a procedência do pedido, tá? O que é procedente é o pedido, não é procedência da ação. Procedência da ação não é técnico. E nós vimos que o que vai ser objeto de avaliação é conhecimento técnico. Então, nós temos que requerer a procedência do pedido. Mas procedência do pedido para quê, Carol? Sim, eu preciso especificar. Porque é um dos requisitos lá do 319, e em específico o inciso 4º, fala que a petição inicial ela tem que indicar o pedido com as suas especificações. Não basta eu falar a procedência do pedido. Eu preciso especificar para quê que eu quero que esse meu pedido seja procedente. Eventualmente, para declarar alguma coisa, eventualmente, para condenar alguma coisa, eu preciso explicar. E quando nós pedimos procedência do pedido, significa que nós estamos buscando uma sentença com resolução do mérito. Então, é uma sentença do 487, inciso 1º do CPC. Porque quando o pedido ele é acolhido ou ele é rejeitado, rejeitado você vai utilizar lá para contestação, né? O ponto é, tanto acolhimento quanto a rejeição está no inciso 1º do 487 do Código de Processo Civil. Além disso, pessoal, vamos falar em condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Aqui a fundamentação acaba por ser o 82, parágrafo 2º, e para os honorários o artigo 85. Juntada da guia de custas, tá? Ah, Carol, vou pedir gratuidade aqui para o município. Não, né? Vamos pedir aqui, vamos recolher as custas. Pessoal, a depender do assunto, caso tenha interesse, né, social aí, caso seja questões relevantes, a gente tem, pelo artigo 178, inciso 1º do Código de Processo Civil, a necessidade de intimação do Ministério Público, tá bom? E também para aquelas demandas que envolvam o direito coletivo à posse de terra. Também é obrigatório a intervenção do MP. Produção de provas, tá bom? E aqui eu coloco citação do réu e também a audiência de conciliação. Porque, a depender dos casos que não se admite a autocomposição, eu nem tenho a questão da audiência de conciliação, seria a citação. Mas, a depender ali dos dados denunciados, se não tiver elementos, né, que me diga que não admita a autocomposição, falamos também da audiência de conciliação. E, finalmente, atribui-se à causa o valor de, e aqui vai ser o valor da causa, tá certo? Esta é a nossa estrutura da petição inicial. Agora, Carol, imagine só, poxa, caiu uma ação rescisória aqui. Ou mesmo, caiu o mandado de segurança. O que eu faço?
Cara, é nessa estrutura que você vai encaixar. Então, por exemplo, aqui, eu escolhi para essa nossa revisão, e se for uma ação rescisória? Se for uma ação rescisória, quais são os elementos que você tem que observar para a adaptação que é específico para a ação rescisória? Bom, aí nós temos o seguinte, ó, são elementos que não podem faltar na sua petição inicial. Primeira coisa, endereçamento. Ação rescisória é sempre para tribunal. Tá? Então, aqui, o primeiro item que eu quero que você tenha em mente é que eu vou endereçar para um tribunal. Mas qual tribunal? Eu tenho ação rescisória no TJ e eu faço uma ação rescisória no TJ quando eu quiser rescindir uma decisão de primeiro grau. Então, ali, imagina a sentença de primeiro grau. Ou quando eu quero rescindir uma decisão do próprio TJ. Eu posso ter ação rescisória no STJ? Posso, porque o STJ ele é competente para processar e julgar as ações rescisórias dos seus próprios julgados. Então, você só vai para o STJ quando você quiser rescindir um acórdão, uma decisão do STJ. E o mesmo aqui. Eu tenho que endereçar a minha ação rescisória para o Supremo Tribunal Federal se eu quiser rescindir o quê? Uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, tá certo? Uma atenção aqui, gente, um requisito específico, né, da ação rescisória, a tempestividade. Então, é um assunto que você trabalharia dentro do tópico da tempestividade. Eu preciso falar que eu estou no prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. É um requisito do 975 do CPC. Só que, se o fundamento da sua ação rescisória for prova nova, esse prazo pode ser de até 5 anos, tá? Mas, se você ler o 975, parágrafo 2º do CPC, é quando eu tenho específico, né, aqui, que o fundamento seja prova nova. Além disso, tem um requerimento específico de citação do réu, tá? Que é o 971. O pedido, como que é um pedido da ação rescisória? Eu vou requerer a procedência do pedido para que seja rescindida a decisão e, se for o caso, que já se tenha um novo julgamento do processo. É isso que me diz o 968, inciso 1º do CPC. E também um requerimento obrigatório da ação rescisória é requerer a juntada da importância de 5% sobre o valor da causa. Além das custas iniciais que você faz para qualquer petição inicial, sendo ação rescisória, você precisa requerer o recolhimento ainda de um depósito de 5% do valor da causa daquela que você quer rescindir. Então, é mais um requerimento obrigatório específico para esta ação rescisória. Os demais elementos são os mesmos da petição inicial do 319. É isso que você precisa ter de atenção para fazer a devida adaptação. Tá certo, pessoal? Agora, preciso prosseguir aqui a aula. E se por um acaso cair para vocês ali o tema chamado respostas do réu? O que é o que o réu pode fazer para se defender no curso do processo? E a defesa do réu acaba por ser a contestação. A contestação trata-se da peça em que o réu vai responder o processo. No entanto, não se esqueçam que nós temos, tá, no direito processual civil, o princípio da concentração da defesa. Isto significa que na contestação eu vou trabalhar tanto a minha defesa processual, que são as preliminares de mérito, bem como também a minha defesa do direito material. E, além disso, se eu quiser pedir alguma coisa contra este autor, eu quiser manejar uma pretensão contra o autor e que seja uma pretensão, um pedido que tenha uma conexão com a ação principal ou com os fundamentos da minha defesa, significa que a sua contestação ela terá um tópico da
reconvenção. E é dentro da contestação, porque nós temos o princípio da concentração da defesa, tá certo? Então, vem aqui, olha só. Quando nós falamos, né, em contestação, nós temos que observar na estrutura da peça, né, pensar no próprio endereçamento, que o endereçamento já vai ser ali para aquele mesmo juiz em que tramita a ação judicial, que os dados denunciados vai te falar. Eu vou indicar o número do processo, porque já existe processo em andamento. O meu preâmbulo aqui consiste em indicação, né, do nome das partes. O fundamento legal é o próprio 335 do CPC. Eu falo apresentar contestação. Se por um acaso eu for apresentar contestação e reconvenção, o nome técnico é apresentar contestação e propor reconvenção. Aí o seu fundamento legal seria aqui 335 da contestação e o 343 do CPC, que é para reconvenção. Carol, depois disso, o que eu vou ter que ter? Bom, tópico dos fatos, você resumir ali os dados do seu enunciado. Além disso, pessoal, você abre um tópico e fala da tempestividade. Qual que é o prazo da contestação, né? Lembrando que o prazo de contestação previsto ali no nosso artigo 335, nós estamos falando de um prazo de 15 dias úteis. No entanto, a sua prova é para que você seja procurador. E quando nós falamos em fazenda, inclusive a fazenda municipal, tem prazo, né, diferenciado, tem prazo em dobro. Então, aqui é algo que você também deve se atentar, que você também deve fazer aqui, né, um adendo para justificar a tempestividade da sua peça e ali o conhecimento do prazo diferenciado, tá certo? Salvo engano, é o artigo 183 do CPC, que vem falar do prazo em dobro das fazendas, inclusive ali do município. Bom, seguindo aqui um pouquinho mais, né? Por a gente ter esse princípio da concentração da defesa, na contestação eu faço também a minha defesa processual. E a defesa processual, ela consiste nas preliminares. Nós temos o artigo 337 do Código de Processo Civil, que vem me dizer quais são as preliminares de mérito em contestação. E aí eu quero que vocês tenham em mente que algumas preliminares, elas fazem o quê? Quando acolhidas, elas geram a extinção do processo. E quando uma preliminar de mérito de uma contestação for acolhida e for gerar a extinção do processo sem resolução do mérito, e for gerar a extinção do processo, esta extinção é sem resolução do mérito. É o que nós classificamos das preliminares peremptórias, tá? No entanto, nós também temos outras preliminares que, quando acolhidas, não irão gerar a extinção do processo. Como, por exemplo, se eu alego uma incompetência relativa. Caso eu, na minha contestação, eu faça uma preliminar de incompetência relativa e o juiz acolha, não é que ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito, ele vai remeter para o juízo competente. Tá certo? Diferente, como, por exemplo, de uma preliminar que eu vá discutir litispendência, repetições de ações. Quando ela é acolhida, esse segundo processo, ele é extinto sem resolução do mérito. Então, pessoal, aqui, se você, né, for eventualmente trabalhar alguma preliminar, você precisa ter em mente, raciocinar, peraí, se essa preliminar for acolhida, ela vai ser capaz de extinguir o processo? Se for capaz de extinguir o processo, é extinção sem resolução do mérito, porque são preliminares de mérito. Então, são assuntos processuais que são discutidos antes mesmo da análise do mérito. E, depois das preliminares, pode ser, tá, que sua defesa, que sua contestação não tenha preliminar. Também pode acontecer. Aí você já vai direto para o seu tópico do mérito,
que é o mérito? Você precisa rebater, né? Você precisa rebater o que o autor falou. E aí é de extrema importância. Vamos lá, vamos lembrar. A prova avalia conhecimento técnico. E quando falamos em contestação, nós precisamos ter em mente o ônus da impugnação especificada dos fatos. Todos os dados denunciados que te fala, o fulano na petição inicial falou isso, isso e isso, você precisa impugnar especificadamente cada um deles. E aí você lembra da distribuição do ônus da prova. Peraí, o autor que faz, o cara que faz a petição inicial, ele precisa provar o quê? Os fatos constitutivos do seu direito. Por sua vez, eu, na qualidade de procurador do município, que estou fazendo a defesa, a contestação, eu preciso demonstrar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Então, é aqui onde você constrói a sua defesa, onde você constrói o mérito da sua defesa, pegando fato por fato que foi trazido ali na petição inicial e fazendo a devida impugnação, falando não tem esse direito, né, extinguindo o direito, ou, peraí, não é bem assim, modificando o direito, ou, não, isso aqui está impedido. Lembre-se, né, que aqui o coração da contestação é trabalhar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor. Agora o seguinte, pessoal, se por um acaso, né, pelos elementos ali do enunciado, eu verificar que, além de me defender, eu preciso pedir alguma coisa contra o autor, nós temos que abrir o tópico da reconvenção. E quando nós falamos no tópico da reconvenção, a reconvenção ela está prevista no artigo 343 do Código de Processo Civil. E para que eu possa fazer reconvenção, significa que aquilo que eu vou pedir tem o quê? Tem uma ligação, uma conexão com os meus fundamentos da defesa ou com o objeto da ação principal, tá certo? E, finalmente, os nossos pedidos e requerimentos. Então, aqui, na sua defesa, na sua contestação, você vai requerer o quê, pessoal? A improcedência do pedido para alguma coisa. E quando eu tenho uma improcedência do pedido, significa que eu vou ter uma sentença com resolução do mérito. Cuidado, se por um acaso a sua contestação tiver alguma preliminar, você primeiro aqui nos pedidos pede o acolhimento da preliminar. E aí você indica qual a consequência. Lembrando, se a preliminar for capaz de extinguir o processo, esta extinção será sem resolução do mérito, tá bom? Além disso, eu tenho condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, tá? Então, porque eu quero ganhar esta ação judicial. Vou ter ainda aqui pedido de produção de provas. Se por um acaso eu tiver reconvenção, eu peço a procedência do pedido reconvencional. E, finalmente, nós também temos que pedir a intimação, né, de quem? Da autora reconvinda na pessoa do seu advogado para responder à reconvenção, que são as informações ali do 343, parágrafo 1º. E, se a minha contestação somente se tiver pedido reconvencional, aí a estrutura da minha contestação tem valor da causa. Só que o valor da causa é o valor do pedido reconvencional. Se você fizer uma contestação sem reconvenção, a contestação não terá valor da causa. Contestação, somente ali a estrutura tem valor da causa se eu estiver diante de pedido reconvencional.
Se eu tiver reconvenção, aí na peça eu preciso atribuir um valor da causa, e este valor da causa é o valor referente ao pedido reconvencional. Tá certo? E aqui nós vamos agora para o nosso último bloco, né, vou dizer aqui, das possíveis peças, que é os nossos recursos. E quando nós falamos em recursos, nós precisamos, né, observarmos no que diz respeito à própria estrutura do recurso, em que eu tenho recursos com estrutura em que é obrigatório eu ter petição de interposição, e eu tenho recursos que eu não sou obrigado a fazer petição de interposição. Pessoal, o que é a petição de interposição? É você indicar, né, de fato, para quem que se endereça este recurso. Na petição de interposição, você também vai trazer aqui elementos para que aquela pessoa que proferiu a decisão, aquela instância, intime a parte contrária para apresentar resposta e depois remeta os autos para uma instância superior, uma instância diferente. Os recursos em que nós temos a obrigatoriedade de fazer petição de interposição são recursos em que nós vamos interpor numa instância, protocolar numa instância. No entanto, quem julga este recurso é a instância superior, uma instância diferente. Eu faço o protocolo numa instância, mas quem julga é que está acima. Então, essa instância inferior tem que remeter os autos para aquele tribunal que irá fazer o julgamento. Quais são os recursos em que eu tenho a obrigatoriedade de fazer a petição de interposição? Recurso de apelação. Por quê? O recurso de apelação nós vamos protocolar na primeira instância, interpor na primeira instância. O caput do 1010 do CPC deixa muito claro que o recurso de apelação será endereçado para o juiz de primeiro grau. Agora, o que o juiz de primeiro grau faz? O juiz de primeiro grau, ele intima quem? O recorrido, aquele que perdeu, para apresentar contrarrazões. E, na sequência, o juiz de primeiro grau remete os autos ao tribunal. Porque quem julga o recurso de apelação é quem? O tribunal. Carol, agora uma dúvida aqui, isso pode cair como questão discursiva para vocês? Quem é que faz a admissibilidade do recurso de apelação? Quem realiza a admissibilidade do recurso de apelação é o relator no tribunal. Carol, mas e se o juiz de primeiro grau realizar a admissibilidade do recurso de apelação? Esta decisão do juiz de primeiro grau que faz indevidamente a admissibilidade do recurso de apelação no primeiro grau, ela é uma decisão que usurpa a competência. E esta decisão que indevidamente realizou ali o juízo de admissibilidade da apelação, ela pode ser cassada por meio de uma reclamação. A reclamação é uma ação de competência originária dos tribunais. A estrutura da reclamação é uma estrutura de petição inicial. E uma das hipóteses em que eu utilizo reclamação, que está no seu artigo 988, inciso 1º do CPC, é para preservar a competência do tribunal. Então, se um juiz de primeiro grau indevidamente faz a admissibilidade de um recurso de apelação, eu vou confrontar essa decisão por meio de reclamação. Tudo bem? Por quê? Eu só posso fazer recurso de quais decisões de primeiro grau? Sentença, que aí eu faço apelação, e de decisão interlocutória de primeiro grau, que eu faço agravo de instrumento. Agora, quando eu tenho uma decisão que usurpa a competência do tribunal, que, na verdade, ele está tomando ali, fazendo algo que era de competência do tribunal, aí eu faço reclamação. Tá bom? Cuidado com isso. E a reclamação é estrutura de petição inicial. Agora, o seguinte,
Além do recurso de apelação, que nós temos que fazer a petição de interposição, quais são outros recursos em que eu tenho que fazer essa petição de interposição? O recurso especial, o recurso extraordinário, o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário e o próprio recurso ordinário. São aqueles recursos em que eu faço o protocolo numa instância, mas quem julga é a instância superior. E aí eu tenho que ter petição de interposição e as razões recursais, tá certo? Agora, os recursos em que eu não preciso ter esta petição de interposição é o agravo de instrumento e o agravo interno. Pessoal, aqui, né, considerando que o seu item 9.6 ali do tribunal fala, olha, será atribuído nota 0 para quem errar a peça, é importantíssimo que eu saiba identificar, desta decisão cabe este recurso, desta decisão cabe este recurso. Então, a gente vai fazer aqui, de uma forma bem resumida, um quadro. Se eu tenho este ato judicial, qual recurso que eu faço? Então, olha só. Quando eu tenho sentença, se eu tenho sentença, o recurso que eu vou fazer é o recurso de apelação, tá? Lembre-se, sentença é a decisão do juiz de primeiro grau que coloca fim ao processo de conhecimento ou extingue a execução. Se eu tenho uma decisão interlocutória de primeira instância, o recurso que eu faço para combater essa decisão interlocutória se chama agravo de instrumento. Se eu tenho uma decisão do relator, quem que é o relator? Relator trabalha no tribunal e também, tá, pessoal, é sinônimo de decisão do relator, decisão monocrática, tá? Então, toda vez que eu tenho uma decisão do relator, uma decisão monocrática em âmbito de tribunal, seja um desembargador relator ou um ministro relator, eu vou fazer um agravo interno. Agora, se eu tenho uma decisão, ó, veja quem é a pessoa, presidente do tribunal. Se eu tenho uma pessoa que se chama presidente do tribunal, e o assunto que esse presidente do tribunal decidiu foi uma inadmissibilidade de um recurso especial ou de um recurso extraordinário. A regra é que você faça o quê? Um agravo em recurso especial, se o que foi inadmitido foi um recurso especial. Ou que você faça um agravo em recurso extraordinário, se o que foi inadmitido foi um recurso extraordinário. No entanto, muita atenção, é uma exceção. Se o teor da decisão do presidente do tribunal que inadmitiu o seu recurso especial ou seu recurso extraordinário for, o presidente fala assim, estou inadmitindo o recurso especial ou estou inadmitindo o recurso extraordinário, e o fundamento é julgamentos repetitivos ou tese firmada em repercussão geral, se for estas palavrinhas, julgamentos repetitivos ou repercussão geral, o fundamento que inadmite o recurso especial ou o recurso extraordinário, desta decisão do presidente do tribunal, caberá agravo interno. É algo extremamente excepcional. Então, eu vou aqui, e inclusive, colocar de azul, que quando eu tenho decisão do presidente do tribunal sobre inadmissibilidade de recurso especial ou recurso extraordinário, e que o fundamento seja julgamentos repetitivos ou repercussão geral, eu posso fazer o agravo interno. Pessoal, ó, esta exceção de azul, veja o seu artigo 1030, parágrafo 2º do CPC. E este nosso agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, a regra,
é o 1030, parágrafo 1º do CPC, tá certo? E, finalmente, quando eu estiver diante de acórdão, que é a mesma coisa de decisão por maioria de votos, que é a mesma coisa que decisão não unânime, que é a mesma coisa que decisão pelo órgão colegiado, aí eu posso ter que fazer, eventualmente, um recurso especial, e eu faço recurso especial se eu estiver diante de violação de lei federal, ou se eu estiver diante, a depender dos dados denunciados, né, uma divergência jurisprudencial entre tribunais, que é o dissídio jurisprudencial. Ou quando eu estiver diante de uma violação da Constituição Federal, o acórdão está violando a Constituição Federal, nós temos que fazer o recurso extraordinário. E se por um acaso, né, nós estivermos diante aqui dos casos do 1027 do CPC, olha, são aquelas ações de competência originária que começaram diretamente nos tribunais, que é o MS, o mandado de injunção, o habeas data, e eu estou diante de uma decisão denegatória, aí nós teríamos o recurso ordinário, o ROC, tá? Pessoal, eu trouxe aqui no material, estará disponível para vocês, todas estas estruturas destes recursos, o que vocês precisam observar. Por uma questão aqui do nosso tempo, eu vou passar com vocês a estrutura do agravo interno e também a estrutura do recurso especial, tá bom? Só que vocês terão no material de vocês, né, todas as demais estruturas. Deem uma atenção também para a estrutura do recurso de apelação, um forte candidato que pode cair, você tem a estrutura toda completa no seu material, tá? Dê uma atenção também à estrutura do agravo de instrumento, também a gente tem aqui disponível no material, e uma atenção para a estrutura do recurso extraordinário. Ela é praticamente a estrutura do recurso especial, só devendo fazer algumas adaptações. Então, vamos lá. Pensa aqui comigo, ó, um agravo interno. Para que eu faça um agravo interno, opa, cheguei. Significa que eu tenho que estar diante, né, de uma decisão do relator. E lembre-se, relator pode ser desembargador, relator, ou pode ser até o ministro relator. E decisão do relator é a mesma coisa que decisão monocrática em âmbito de tribunal, tá? Sinônimo. Para quem que eu endereço essa minha peça agravo interno? Para o próprio relator, tá bom? Aí eu tenho que saber se é o desembargador relator ou o ministro relator. Depois disso, eu já tenho o número do processo, eu indico o número do processo. No preâmbulo, eu ponho o nome das partes, o meu fundamento é o 1021, e aqui nós temos que interpor agravo interno. Eu vou ter que ter um tópico dos fatos, eu vou abrir um tópico do cabimento. No tópico do cabimento, pessoal, as atribuições do relator estão lá no seu artigo 932 do CPC, mas, obviamente, você não gostou da decisão do relator para você ter que fazer um agravo interno. E quando eu tenho, né, uma decisão do relator que eu não gosto, eu faço o agravo interno. Este é o meu recurso respectivo. Além disso, eu falo que eu fui o prejudicado pela decisão, a legitimidade recursal, né, que é o 996, o prazo de 15 dias, 1003, parágrafo 5º, e aqui, pegando pelo excesso, a gente fala do preparo, tá? Porque, pessoal, agravo interno, cada tribunal tem ali os seus requisitos de admissibilidade. As razões de reforma, nas nossas razões de reforma, nós vamos trabalhar a tese.
por que que a decisão do relator está equivocada. E no tópico dos pedidos e requerimentos, nós temos que observar as regras, né, pessoal, aqui do que? Bom, em específico, para o agravo interno, eu preciso fazer o quê? Requerer a intimação do agravado para querendo apresentar resposta, depois do prazo de resposta, que os autos sejam enviados ao relator para que o relator possa se retratar. Tenho que lembrar de pedir ali o pedido de retratação. E se este relator não se retratar, que os autos sejam incluídos em pauta para julgamento pelo órgão colegiado. Então, faz parte dos requerimentos do agravo interno que seja intimado o agravado para responder em 15 dias, que o relator possa se retratar e que, não havendo retratação, que o agravo interno seja julgado pelo órgão colegiado do tribunal. Tá certo? E, para nós finalizarmos aqui, pessoal, vamos lá, então, à estrutura do recurso especial. Pessoal, recurso especial, lembrando, é um recurso com estrutura de peça, em que há necessidade de eu ter a petição de interposição e as razões, tá? Nós temos que endereçar o recurso especial para o presidente do tribunal. Esta é uma determinação do 1029 caput. Eu já indico aqui o número do processo. No meu preâmbulo, eu trabalho as informações aqui relacionadas ao nome das partes. O fundamento legal no CPC é o 1029, mas não esqueça do inciso que nós temos lá no 105 da Constituição Federal, porque o recurso especial é um recurso previsto na CF. Interpor recurso especial. Ainda no aspecto processual, nesta petição de interposição, nós temos que requerer a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do prazo de contrarrazões, que os autos sejam remetidos ao presidente do tribunal para que realize o juízo de admissibilidade. E, se positivo esse juízo de admissibilidade, que remeta os autos ao Superior Tribunal de Justiça. É isso que dispõe a leitura em conjunta do 1030 e o inciso 5º do 1030. Tenho que fazer o encerramento da petição de interposição e agora, né, nós temos que pensar nas nossas razões de recurso especial ao STJ. Aqui deixa eu só colocar um izinho que ficou faltando no seu material, já vai estar lá o i. Razões de recurso especial ao STJ. Eu vou colocar aqui o recorrente, recorrido, processo número tal, cumprimentar o tribunal, abrir o meu tópico dos fatos. E aqui, no meu tópico do cabimento, eu preciso ter atenção a requisitos específicos. Quais são esses? Eu falo que eu tenho um acórdão, eu falo que diante desse acórdão cabe o meu recurso especial, eu falo da tempestividade, prazo de 15 dias, tenho que falar de preparo também. Além disso, nós temos que falar sobre pré-questionamento, tá? E aqui sobre pré-questionamento, lembre-se que o recurso, né, ele tem que ser o recurso especial devidamente pré-questionado. Então, eu falo que está pré-questionada a matéria. Eu falo que o assunto tratado nesse recurso especial é apenas matéria de direito, tá? E que não incide a súmula 7 do STJ, porque a súmula 7 do STJ é que faz com que o recurso especial não seja admitido quando tem matéria fática. Eu mostro que, no meu caso, não incide. E não esqueçam da arguição de relevância que vocês têm lá no artigo 105, parágrafo 3º da Constituição Federal. Temos que ainda, né, as razões de reforma, o porquê que essa decisão ela precisa ser ali objeto, né, de análise pelo STJ. Além disso, as razões de reforma, que acaba por ser a sua tese mesmo, porque que você precisa, de fato, né, reformar este acordo, e lembrando que os seus pedidos seja que o recurso seja conhecido e provido para alguma
coisa. Senhores, uma atenção para os recursos, caso vocês, estejam fazendo, que é o que eu acredito que vai acontecer, vocês estejam fazendo um recurso na função de procurador, quando nós falamos em preparo, lembre-se, de trabalhar sim o 107, o 1007, mas o 1007 aqui no que diz respeito, à dispensa do preparo, que é o parágrafo 1º, porque o 1007, parágrafo 1º, fala que as fazendas, elas estão, o quê? Dispensadas de comprovar o preparo para fim de recorrer. Então, é específico, caso você esteja interpondo um recurso na qualidade de procurador de um dos entes da fazenda, que eu acho que vai ser aí, próprio até do município de Sorocaba. Fechado, pessoal? É isso. Um beijo aí para vocês. Estes são os pontos, da nossa revisão aqui. E desejo um super sucesso na prova. E vocês vão ver que seja a peça que cair, vocês vão conseguir identificar e montar essa peça. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.